Ministros já estão se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão desta quinta-feira, que você, como sempre, acompanha ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 35ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 20 de novembro de 2013, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Ieco Volcome de Castilho. Apregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades e recursos extraordinários. Comunico que estão presentes neste plenário os alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis, Minas Gerais, Faculdade ASA de Brumadinho, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e eu espero que a sessão seja de utilidade a todos. Ministro Gilmar Mendes, ação penal número 567. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, autor Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo, e o réu Francisco Everardo Oliveira Silva. Vossa Excelência tem a palavra. Haverá sustentações orais. Presidente, recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, que absolveu sumariamente Francisco Everardo de Oliveira, com base no artigo 397, 3 do Código de Processo Penal. O fato narrado não constitui crime. Infere-se dos autos que contra o réu foram oferecidas duas denúncias, autuadas em um mesmo caderno processual, a saber, a primeira denúncia, consoante matéria veiculada pela revista Veja, edição de número tal, 1º de setembro de 2010, na seção Panorama Radar, Quem é o Palhaço? Humorista conhecido e dono de uma campanha a deputado federal com expectativa de gasto de 3,5 milhões de reais, Tiririca declarou ao TSE não ter nenhum bem. Erro? Não. Tiririca diz que pôs todo o seu patrimônio em nome de outras pessoas depois de responder a processos trabalhistas e de sua ex-mulher. Assim agindo, omitiu em documento público declaração de bens para fins de registro de candidatura, declaração que dele deveria constar, qual seja descrição de bens e valores que possui, posto que confessadamente a imprensa transferiu seu patrimônio para nome de terceiros, permanecendo na titularidade material dos mesmos, deles podendo dispor sem prestar satisfação ao fisco, à Justiça Eleitoral e aos demais meios de controle público legalmente instituídos. É da notícia que referido candidato incidiu em tal fraude, vez que anteriormente fora réu em ação trabalhista e outra em âmbito civil ou familiar, movida por sua ex-esposa, esta Regione Oliveira Brito, conforme documento anexo. E aí, então, houve denuncia a Vossa Excelência, etc., Francisco Everardo Oliveira Silva, vulgo Tiririca, devidamente qualificado nos autos como incurso no artigo 350 do Código Eleitoral. Denúncia recebida às folhas 27. Segunda denúncia. Recentes publicações da revista Época e o UOL, ambas em anexo, dão conta de que o referido candidato fez declaração falsa à Justiça Eleitoral ao afirmar que sabia ler e escrever e assim tornar-se elegível, o que não corresponde à verdade dos fatos. Dentre os elementos de prova que embasam a denúncia estão os seguintes. O humorista Ciro Botelho, redator do programa Pânico da Rádio Jovem Pan, diz que escreveu sozinho o livro As Piadas Fantásticas do Tiririca, em 2006. A publicação é assinada só por Tiririca. Botelho diz que escreveu com base em histórias contadas por ele. O Tiririca não sabe ler nem escrever, afirma. Dois funcionários da TV Record também disseram à época que nos bastidores do programa humorístico Show do Tom, do qual Tiririca participa, é sabido que ele não lê nem escreve.
De acordo com Ciro Botelho, o palhaço conta com a ajuda da mulher para decorar suas falas. A mulher fica no camarim com ele e vai falando o texto. Ele vai decorando e conta do jeito dele. A reportagem da época acompanhou o Tiririca por 2 dias na semana passada, viu o candidato dar autógrafos com uma grafia bem diferente da que aparece na declaração apresentada no TRE com letras redondas. Aos fãs, ele assina um rabisco circular ininteligível e desenha o que seriam as letras do nome de seu personagem. Em 2 ocasiões, a reportagem deparou também com situações que demonstram que Tiririca tem, no mínimo, enorme dificuldade de leitura. No dia 21, a reportagem pediu para Tiririca ler uma mensagem de celular. Ele ficou visivelmente assustado diante do aparelho. O constrangimento do candidato só foi desfeito quando uma assessora leu o torpedo em voz alta. Minutos antes, referindo-se às críticas feitas à sua candidatura nos jornais, Tiririca dissera: "Eu não leio nada, mas minha mulher lê para mim." No dia 22, Época fez um teste com Tiririca. Durante um almoço, pediu a ele para responder a perguntas da pesquisa Ibope sobre o Congresso. As 2 primeiras questões foram lidas pela reportagem e respondidas normalmente por Tiririca. Em seguida, foi apresentado ao candidato um cartão para ele ler a terceira pergunta e as alternativas de resposta. O filho de Tiririca, Everson Silva, começou a ler a pergunta para o pai, mas a pesquisa foi interrompida pelos assessores com a alegação de que ele precisava almoçar e que a aplicação da pesquisa não fora combinada previamente. A cena pode ser vista em um vídeo no site de Época. E aí o promotor diz: "Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência Francisco Everardo Oliveira Silva, vulgo Tiririca, devidamente qualificado nos autos como incurso no artigo 350 do Código Eleitoral." Com relação a essa segunda denúncia, o juiz da primeira zona eleitoral, Bela Vista, São Paulo, decidiu o seguinte: não recebo a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra Francisco Everardo Oliveira Silva por não vislumbrar a justa causa para a ação penal, uma vez que o TRE de São Paulo reconheceu em decisão de sua competência originária, já transitada em julgado nos autos do registro de candidatura, a ausência de qualquer causa de inelegibilidade do ora denunciado, aí incluída a instrução mínima, ou do não analfabetismo. A legislação eleitoral, desde a Constituição Federal até os atos infralegais, não exige do juiz que os candidatos possuam mediano ou elevado grau de instrução, mas apenas que tenham noções rudimentares da linguagem pátria, tanto que é preceito do próprio Estado Democrático de Direito a pluralidade, diversidade, buscando-se evitar, inclusive, a formação de um elitismo no corpo dos membros dos poderes legislativo e executivo. Dessa forma, restando ausente materialidade do crime imputado, quando se vislumbra o denunciado como juridicamente e funcionalmente alfabetizado, eventual persecução penal se mostra temerária, principalmente em período no qual o denunciado está habilitado para o exercício de sua capacidade eleitoral passiva. Consigno que a denúncia em questão foi instruída apenas com cópia das matérias veiculadas na imprensa. Diante da rejeição desta segunda denúncia, o Ministério Público a reapresentou nos seguintes termos: além do histórico retratado na peça anterior, laudo oficial do Instituto de Criminalística, Núcleo de Documentoscopia, Superintendência de Polícia Técnico-Científica, demonstra que o documento apresentado às folhas 13 dos autos de registro da candidatura, declaração supostamente redigida pelo candidato, de que sabe ler e escrever, contém sérios indícios de comprometimento de autenticidade, diz o laudo. A perícia analisou com acuidade o texto manuscrito que figura na declaração, detectou a presença de acentuadas alternâncias de habilidade do punho escritor indicativas de artificialismo gráfico. Assim, a perícia observou a presença de punho escritor mais evoluído na formação de determinados trechos de vocábulos. Tal fato permitiu constatar que o autor dos manuscritos examinados possui uma habilidade gráfica maior do que aquela que ele objetivou registrar ao longo do texto. Vale dizer, alguém disfarçando sua caligrafia fez-se passar pelo candidato. Ademais disso, a declaração em textilha não foi escrita de próprio punho à frente do funcionário da Justiça Eleitoral, nem há certificação disso, sendo irregular a sua presença e aceitação como válida. Também aqui, novamente, a denúncia com base no artigo 350 do Código Eleitoral. Dessa feita, aparelhou a denúncia com o laudo documentoscópico, cópia da declaração cuja autenticidade se questiona, cópia do processo de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e cópia de matérias na imprensa. Sobreveio, então, nova decisão
do juiz eleitoral. Este assentou o seguinte: ante a juntada de prova técnica posterior ao oferecimento da denúncia, entendo que há indício de autoria e materialidade que justificam o seu recebimento para início da ação penal. Regularmente citado, o denunciado apresentou resposta. Sobreveio nova manifestação do parquê, foi realizada audiência de instruções, alegações finais pelas partes, foi então proferida sentença absolutória. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação sustentando em síntese preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto não analisa um único fato ou incidente aduzido pelo Ministério Público, não defere ou indefere os pedidos formulados ao final e omite pronunciamentos sobre inúmeros temas. Cerceamento da atividade acusatória, pois obstada no curso da instrução a produção de prova pericial para demonstração da falsidade do documento, na obtenção do esclarecimento da fonoaudióloga particular contratada pela defesa do acusado, para a realização de perícia oficial por equipe médica com profissionais de idêntica especialidade do laudo apresentado pela defesa, na obtenção de documentos fiscais, bancários e contratuais para a demonstração da ocultação de bens, ante a não separação das causas que demandavam diligência e meios de prova distintos, na audiência para cumprimento do disposto no artigo 26, parágrafo 9º da Resolução 23221 de 2010 do TSE, em razão da ausência de apresentação de oportunidade para conhecimento e ciência de documentos apresentados pela defesa, nulidade da audiência para cumprimento do disposto no artigo 26, parágrafo 9º da Resolução do TSE. No mérito sobre a denúncia de omissão de declaração de bens, defende que, diante do silêncio da legislação eleitoral, o conceito deve ser buscado na legislação tributária, em especial na legislação do imposto de renda. Sendo assim, os documentos juntados pela defesa dão conta de aparente fraude fiscal e atestam a falsidade da declaração de que o réu não dispõe de bem algum a ser declarado à Justiça Eleitoral, uma vez que depósitos em contas bancárias, investimentos, etc., devem fazer parte de tal declaração e não apenas bens imóveis. Evidente que seu acordo judicial, pagamento de pensão alimentícia, para ser honrado, exige patrimônio não declarado pelo réu. Sobre a denúncia referente à falsidade da declaração de próprio punho, de que sabe ler e escrever, afirma que há confissão do falso pela defesa, as folhas 165, e resta comprovada a falsidade material do documento. Discorre a peça recursal ainda sobre a falsidade ideológica e o conceito de pessoa alfabetizada. O resultado da avaliação a que se submeteu o acusado, a jurisprudência do TSE, o laudo apresentado pela defesa e o transtorno de desenvolvimento da expressão escrita. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão com a determinação de diligências e refazimento dos atos de audiência ou a condenação do acusado como incurso nas penas previstas no artigo 350 do Código Eleitoral. Requer ainda a aplicação residual do disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal e a reforma da sentença na parte em que determinou a instauração de inquérito para investigar a conduta do jornalista Vitor Ferreira. Recebido o recurso, foi intimada a defesa, contra razões às folhas, em resumo, sustenta o recorrido preliminarmente a inépcia da inicial, porque não se extrai da denúncia a descrição do fato tido como delituoso, com todas as suas circunstâncias. Aduz que o Ministério Público formulou a denúncia única e exclusivamente com base em nota da revista Veja, mas o próprio recorrido jamais foi entrevistado pela revista. Defende a regularidade do seu agir, afirmando com relação à declaração de bens que firmou o formulário disponibilizado pelo Sistema de Registro de Candidatura da Justiça Eleitoral, que somente exige a efetiva declaração dos bens se o candidato tem bens registrados em seu próprio nome. Argui a falta de justa causa, a tipicidade do fato pela ausência de dolo específico, bem como a ausência de potencialidade lesiva no caso. Insurge-se também contra a denúncia sobre o suposto analfabetismo, igualmente baseada em artigos publicados nas revistas Veja e Época. Discorre sobre a prova e refuta integralmente a acusação, protestando ao final pelo desprovimento do recurso. Tendo em vista a diplomação do réu como deputado federal, os autos foram remetidos a esta Corte. A Procuradoria-Geral ofereceu parecer pelo provimento do recurso. Presidente, esse é o relatório. Pelo Ministério Público Federal, falará a Vice-Procuradora-Geral da República, no exercício
do cargo de Procurador-Geral da República neste momento, doutora Ela Vieco Faulkner de Castilho. Senhor presidente, senhores ministros, então, como relatado pelo senhor ministro, a Procuradoria-Geral da República proferiu um parecer pelo provimento da apelação. Em totum, e eu pedi a palavra para manifestar uma retificação quanto a esse pedido de provimento total da apelação. Pelo seguinte, porque com relação ao crime de falsidade do artigo 350, relativamente à declaração falsa de que sabe ler e escrever, o fato da Justiça Eleitoral ter deferido o registro, considerando elegível à luz do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, constitui uma causa que exclui a ilicitude. Então, não pode esse fato, ao mesmo tempo, ser ilícito do ponto de vista penal e lícito do ponto de vista eleitoral constitucional. Agora, quanto ao mais, o segundo fato abarcado, enquadrado no mesmo tipo penal do artigo 350, que é fato relativo à falsidade ideológica com omissão na declaração de bens, o agir do juiz na absolvição sumária, ele não permitiu que o Ministério Público comprovasse essa conduta que, em absoluto, em relação à denúncia, não se pode dizer que seja inepta, né? Ela contém aquilo que é necessário. Então, é apenas isso. Então, a Procuradoria-Geral da República, ela opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação com relação ao segundo fato, com a consequente declaração de nulidade da ação penal desde a audiência realizada em 11 de novembro de 2010, em razão do cerceamento de acusação, com aproveitamento, contudo, das provas já produzidas, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual. Falará pelo réu o doutor Ricardo Vita Porto. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, demais ministros julgadores, ilustre vice-procuradora-geral da República, faço uma saudação aqui especial ao ministro relator Gilmar Mendes, e já que vamos tratar aqui de direito eleitoral, também faço uma saudação especial ao ministro Marco Aurélio, cumprimentando em nome dos advogados que militam perante o TRE de São Paulo, pela posse na presidência do Superior Tribunal Eleitoral, ainda que de forma tardia. Muito embora o regimento desta Casa permita a sustentação oral pelo prazo de 1 hora, a minha intervenção aqui vai ser bastante sucinta, até porque o caso me parece de simples solução. Como foi dito, o réu aqui recorrido foi denunciado como incurso nas penas do artigo 350 do Código Eleitoral, que dispõe sobre a falsidade ideológica para fins eleitorais, e esse é um ponto importante da sustentação, para fins eleitorais, sobre a alegação de que teria supostamente omitido bens da declaração que apresentou perante a primeira zona eleitoral por ocasião do seu pedido de registro de candidatura. O que veio instruída essa denúncia? Apenas 2 documentos. Uma cópia da revista Veja, especificamente daquela seção, aquela coluna radar do jornalista Lauro Jardim, com uma notinha dizendo exatamente o que foi lido no relatório, de que o réu teria posto o seu patrimônio em nome de outras pessoas depois de responder a processos trabalhistas e de sua ex-mulher. E foi também, acompanhou a denúncia, uma mera pesquisa extraída do site da Justiça do Trabalho do Ceará, apontando que lá nos idos dos anos 90, o recorrido teria respondido a 4 ações trabalhistas, ainda na época reclamação trabalhista. A defesa
evidentemente, refutou esses fatos e colacionou a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que notícias extraídas de jornais e opiniões emitidas por profissionais da imprensa não comprovam que autoridades governamentais estejam praticando atos de ofício com desvio ou abuso de autoridade em benefício de candidato, sendo insuficiente para a abertura da investigação judicial eleitoral. O caso aqui foi relatado em 2006 pelo ministro César Asfor Rocha. Ou seja, se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não permite que notícias jornalísticas instaure uma investigação judicial eleitoral, o que dizer, então, não de uma notícia, de uma notinha que se assemelha muito mais a uma fofoca do que uma notícia jornalística, ter o condão de se deflagrar uma ação penal. Então, senhores julgadores, evidentemente, se a jurisprudência sequer permite a investigação, quanto menos uma ação de natureza penal, quanto mais quando não se trata sequer de uma notícia jornalística, porque o réu jamais foi entrevistado por esse jornalista ou qualquer outro da revista Veja e jamais declarou a quem quer que seja que teria colocado os seus bens em nome de terceiros. Evidentemente, jamais fez isso. E o que ocorreu? Realmente ocorreu alguma coisa nessa história. Sim, por conta de uma ação de separação consensual. A notícia já parte até de um equívoco, dizendo que haveria um litígio com a sua ex-esposa. Mentira! Nem investigou isso direito, foi uma ação de separação consensual. E o réu, ciente das suas obrigações como pai, abriu mão de todo o seu patrimônio em benefício dos filhos e da sua ex-esposa, que no início manteve a guarda dos menores. Esse é o único motivo por não ter patrimônio no seu nome. Foi juntada com a defesa esse acordo judicial. O que alegou o Ministério Público em primeira instância? É importante até dizer isso, que foi uma atitude isolada do Ministério Público, do promotor eleitoral que atuou perante a primeira zona, que não obteve qualquer respaldo do procurador regional eleitoral, que, se tratando de registro para deputado federal, não ajuizou em nenhum momento qualquer demanda, inclusive recurso contra a diplomação ou ação de impugnação de mandato eletivo, absolutamente nada. O que alega esse promotor em primeira instância? Que a falsidade ideológica na omissão de bens estaria comprovada pelo fato de que teria nesse acordo judicial sido fixado uma pensão alimentícia em benefício dos filhos no valor de R$5.000. O que se não atentou o Ministério Público é que, imediatamente após esse acordo, está juntado nos autos uma alteração desse valor de pensão alimentícia, reduzindo-a drasticamente a apenas 3 salários mínimos. E essa pensão alimentícia sequer existia por ocasião do pedido de registro de candidatura, porque houve alteração da guarda. Essa mãe não está mais na guarda dos menores e não sequer existia naquele momento pensão alimentícia. Ou seja, parte de um pressuposto, de uma suposição de que quem paga a pensão alimentícia tem que ter patrimônio para se deflagrar uma ação tão séria de natureza criminal contra um deputado federal. Ponto mais importante, talvez, aqui, é o fato de que, ainda que não fosse em nenhum momento requerida ou sequer deferida quebra de sigilo fiscal, o próprio recorrido, em sua defesa, abdicou do seu sigilo e juntou com a defesa suas 5 últimas declarações de bens apresentadas à Receita Federal. Não estava obrigado, sequer haveria sido pedido a quebra de sigilo, de livre e espontânea vontade, sem tendo nada que esconder, apresentou as últimas 5 declarações, demonstrando que realmente não possui nenhum patrimônio em seus bens. Com relação aos processos trabalhistas, se trouxe o andamento processual extraído do próprio sítio do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, demonstrando que essas ações, lá dos anos 90, há muito já se encontravam arquivadas. Uma questão interessante também de se levantar
é com respeito do conteúdo da declaração. Já há algum tempo, já há algumas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu uma forma eletrônica de registro de candidatura, chamado Sistema Candex. Antes do Sistema Candex, tudo era com formulário e ali o candidato declarava, né, de próprio punho, olha, não possuo bens a declarar ou possui tais e tais bens. Hoje isso tudo é informatizado através desse sistema, onde se tem uma tecla que se clica lá, há bens a declarar ou não há bens a declarar. Quando se clica em não há bens a declarar, o próprio sistema imprime um formulário padronizado, que é assinado pelo candidato. E o que diz esse formulário padronizado do Sistema Candex? Diz, eu, Francisco Everaldo Oliveira Silva, portador do título eleitoral tal, venho nos termos da resolução tal, declarar que não possuo bens em meu nome. Esse é o conteúdo do formulário disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Não possuo bens em meu nome. Não é o caso, ele não possui bens, quer em seu nome, quer em nome de terceiros, mas ainda que assim fosse, não há nenhum conteúdo falso nesta declaração. Isso porque o MP ainda fala que o ânimos nessa fraude seria ocultar bens, seria fraudar credores. Credores que não existem. Foi visto que as ações trabalhistas, desde os anos 90, já estão há muito arquivados. E aqui o que se cumpre notar é que não se caracteriza o elemento subjetivo do tipo que é para fraudar processo eleitoral, fraudar as eleições. Ou seja, se o próprio Ministério Público reconhece que a intenção era fraudar credores, como esse documento fraudaria o processo eleitoral? Ainda mais porque a conduta aqui é atípica. O documento hábil a se fraudar o processo eleitoral deve ser juridicamente relevante, como, por exemplo, fraudar uma certidão criminal. Sem aquela fraude na certidão criminal, ele não obteria o deferimento do registro de candidatura. Sim, esse documento é juridicamente relevante e sim pode ser enquadrado como falsidade ideológica do artigo 350. Agora, jamais a declaração de bens. Tanto faz se o réu possui 1, 2 ou 10 bens, isso não impedirá, esse não é um documento relevante para o deferimento do registro de candidatura, e pelo contrário, essa suposta omissão militaria até contra o próprio omissor. Ou seja, se o objetivo dessa declaração de bens é se aferir ao término do mandato, se houve um acréscimo patrimonial, se houve omissão de bens, ao final do mandato, se verificar um aumento muito superior do que aquele realmente existido. Quem está dizendo isso não sou eu, é a própria jurisprudência do TSE, tranquila, no sentido de que crime eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, estou falando do RESP 12.799. Declaração de bens por ocasião de registro de candidatura não tipifica o delito de falsidade ideológica. Com relação à segunda denúncia, também do artigo 350, relativo à declaração de escolaridade, no qual agora vemos o Ministério Público retificar o seu parecer, se manifestando, então, pela manutenção da decisão absolutória, é sim necessário se reconhecer que o réu não teve uma educação formal, mas sabe sim ler e escrever, e sabe ler e escrever não talvez com uma desenvoltura do que aqueles que tiveram oportunidade de frequentar as carteiras escolares esperam de um deputado federal. Mas ele possui muito além dos meros rudimentos de leitura e escrita estabelecidos como parâmetro pela própria Justiça Eleitoral para o deferimento do registro de candidatura. E justamente por não ter tido essa educação formal, ele foi educado por uma professora que, vez ou outra, aparecia no circo onde ele, desde criança, já trabalhava. Ele, por ocasião do registro, não tinha nenhum comprovante de escolaridade a apresentar. E talvez
ao saber que deveria declarar esta condição de próprio punho, talvez até mesmo mal orientado, entendeu que deveria declarar isso com a letra cursiva. E, de fato, ele apenas escreve com a letra de forma. Equivocado, então, solicitou e pediu a contribuição da sua esposa que o segurasse na sua mão e o guiasse nessa escrita com a letra cursiva. Mas o que estamos discutindo aqui é que espécie de falsidade vamos enfrentar aqui nessa sessão. Uma falsidade meramente formal, de forma, ou uma falsidade de conteúdo. E aqui eu invoco a lição da desembargadora Suzana de Camargo Gomes, que já teve a oportunidade de ocupar o TRE, uma das cadeiras do TRE de São Paulo, que tem uma das principais obras sobre crimes eleitorais e que esclarece muito bem que a falsidade, ao tratar do artigo 350, a falsidade que se cogita a norma penal não é de forma, mas de conteúdo. Ou seja, ainda que tenha havido esse auxílio para a forma, o conteúdo não é inverídico. Por quê? Porque, ainda que novamente não tivesse obrigado, o próprio réu, ao apresentar a defesa, se prontificou a comparecer perante o juiz eleitoral oficiante perante a primeira zona eleitoral, para que fosse submetido a testes de leitura e escrita. E isso realmente aconteceu. Foi uma audiência bastante longa, eu estava lá presente, uma audiência marcada na sede do TRE, que começou às 10 da manhã e acabou às 10 horas da noite, acompanhada por toda a imprensa nacional, e lá foi o réu submetido a um teste até mesmo severo. Com teste com relação à escrita, foi ditado a ele um trecho do livro comemorativo de 60 anos da Justiça Eleitoral, um livro belíssimo do TRE de São Paulo, com palavras até um tanto quanto difíceis. Com relação à questão da leitura, foi submetido a teste de leitura com as leituras dos principais jornais daquela manhã, foi solicitado que ele lesse a capa do processo criminal, hora e julgamento, e, ao final da audiência, indagado pelo juiz se gostaria de livre e espontânea vontade escrever alguma coisa, o recorrido escreveu um bilhete que passou ao promotor, e esse bilhete continha a seguinte frase: eu não sou analfabeto. Quem não recorda-se que naquela mesma tarde, o presidente do TRE, hoje decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Walter de Almeida Guilherme, foi a público e declarou que sim, foi exitoso o teste e que o réu demonstrou que sabe sim ler e escrever. É verdade que com alguns equívocos de grafia, mas até mesmo, vamos dizer assim, agravados pela tensão de se ver submetido a um teste dessa espécie perante o poder judiciário. E até mesmo para refutar a equivocada informação divulgada na imprensa de que no período entre o recebimento da denúncia até a realização dessa audiência teria o réu estudado e se preparado para aquela audiência, é preciso se lembrar que foi juntado aos autos um laudo elaborado por 3 professores da Universidade de São Paulo, professores catedráticos, que lá no início, logo que se deflagrou a denúncia, submeteram o réu a diversos tipos de testes e atestaram que ele sabe escrever e sabe ler com boa compreensão. E aqui é importante trazer a lição de Rui Barbosa, que já dizia que escrever incorretamente não é ser analfabeto. A definição de alfabetismo é muito vaga, existem diversos conceitos da ONU, do Ministério da Educação, mas aqui para se utilizar de uma definição utilizada pelo próprio Ministério Público Acusador, que invoca um parecer da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, diz o seguinte: analfabetismo, condição daqueles que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem leitura de palavras e frases. Vimos então que
a declaração prestada pela Justiça Eleitoral, embora assinada com auxílio da esposa, não tem conteúdo falso. O ponto que se prende aqui, para terminar, senhor presidente, o recurso, é na alegação de que teria havido cerceamento da atividade acusatória. O cerceamento na questão de expedir-se ofícios a diversos órgãos. Ora, o réu, independente da quebra de sigilo, trouxe os seus 5 últimas declarações de bens apresentadas à Receita Federal. Há uma versão de que não poderia o juiz eleitoral ter procedido esse teste porque ele não era o juiz competente para apreciar o registro de candidatura por se tratar de pleito estadual de competência originária do TRE. Aqui, se engana o Ministério Público, não se está se fazendo teste para se verificar a aptidão para registro de candidatura, o qual foi deferido sem qualquer impugnação. O que se cuida aqui é de uma acusação de natureza criminal que, evidentemente, pode o juiz verificar se a declaração é falsa ou não. A alegação de cerceamento se baseia num pedido que o Ministério Público fez do réu ser submetido a uma perícia num órgão estadual do Estado de São Paulo. Ou seja, essa perícia é absolutamente inútil. O próprio juiz realizou essa perícia, o próprio juiz aferiu. Para que se realizar uma perícia? O juiz do feito é o perito dos peritos e verificou que, sim, ele possui aptidão para saber ler e escrever. E a outra e última questão relativa à alegação de cerceamento da atividade acusatória é que o Ministério Público pede que seja ouvido a esposa do réu que teria o ajudado nesta declaração. Quanto a essa questão, já disse, houve a confissão de que, sim, ela o ajudou e o guiou com relação a essa escrita, mas que a falsidade aqui que se trata é de conteúdo e jamais de forma. Ou seja, em nenhum aspecto houve qualquer cerceamento da atividade acusatória, andado muito bem a sentença monocrática que absolveu o réu, tanto é assim que já passados quase 3 anos, ao término do mandato, o réu eleito deputado federal tem sim desenvolvido a contento as suas atividades como parlamentar, sem qualquer dificuldade, tendo inclusive sido bastante elogiado pela imprensa, pelas suas atividades parlamentares que vem desenvolvendo e pela sua assiduidade perante o Congresso Nacional. Ou seja, aquilo que ele possui como instrução é mais do que suficiente para o exercício do cargo público. Então, se espera, senhores ministros, que seja mantida a decisão que absolveu, se refutando assim, se negando o provimento ao recurso. Muito obrigado pela atenção. Presidente, sustento recorrente em síntese preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação e por cerceamento da atividade acusatória. Argumenta que a sentença não analisa um único fato ou incidente aduzido pelo Ministério Público, não defere ou indefere os pedidos formulados ao final e omite pronunciamentos sobre inúmeros temas. Eu falo aqui que a garantia da proteção judicial efetiva impõe que as decisões possam ser submetidas a um processo de controle, inclusive a eventual impugnação. Daí a necessidade de que as decisões sejam devidamente motivadas. E motivar significa dar as razões pelas quais determinada decisão há de ser adotada, expor as suas justificações e os motivos fáticos jurídicos determinantes. A racionalidade e, dessa forma, a legitimidade da decisão perante os jurisdicionados decorrem da adequada fundamentação por meio das razões apropriadas. Destaque-se que o Supremo consolidou o entendimento no sentido de que a exigência de fundamentação das decisões exaradas pelo Judiciário, consubstanciado no artigo 93(9) da Constituição, não determina que o magistrado proceda a exame pormenorizado de cada uma dessas alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Eu cito precedente, inclusive da minha relatoria, o artigo 93(9) da Constituição exige que o acordo ou decisão sejam fundamentados, ainda que sustintamente.
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Não se pode, igualmente, considerar não fundamentada a decisão que, ao acolher um argumento, por coerência lógico-jurídica, afasta implicitamente outros contrapostos. Ou seja, o magistrado não está obrigado a refutar todos os argumentos da parte, momentos quando, acolhendo um inconciliável com os demais, repele ou acata a pretensão. Argumento recorrente, cesseamento da atividade acusatória consubstanciada primeiramente nos seguintes fatos: obstado no curso da instrução a produção da prova pericial para a demonstração da falsidade de documento, declaração que o réu sabe ler e escrever, negativa da realização de perícia oficial por equipe médica com profissionais de idêntica especialidade do laudo apresentado pela defesa, cumprimento do disposto no artigo 26, parágrafo 9 da resolução do TSE. Ao indeferir a realização da perícia oficial por equipe médica com profissionais de idêntica especialidade daqueles que elaboraram o laudo apresentado pela defesa, consignou o juiz Ocó, no termo de audiência, o seguinte: com relação ao deferimento da prova pericial com data pré-agendada no IMESC, considerando que a defesa já externou que se reserva ao direito de não produzir prova contra si mesmo, ainda que fosse deferida tal prova, o réu não compareceria com atraso na tramitação do feito. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que não há que se falar em cesseamento quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. Prima facie, como destacado pelo magistrado, contempla nosso ordenamento jurídico o princípio do nemo tenetus sed tegere, comumente propalado como o princípio da não autoincriminação. Embora muita confusão emane da extensão desse princípio, sua essência é a proteção da pessoa do acusado, normalmente a necessidade de respeito aos atributos inerentes à dignidade da pessoa humana. Eu cito Pacelli e Fischer, comentários ao Código de Processo Penal. No que interessa ao deslinde da controvérsia, destaco desses doutrinadores. Naturalmente, havendo recusa ao fornecimento de padrões gráficos para a realização do exame grafotécnico, nada se poderá fazer quanto a semelhante modalidade de prova. A escrita ou gráfico há de ser pessoal, partindo unicamente do punho daquele a ser investigado. Não é possível, para além de não ser lícito, a coerção para a realização da prova. O ato é de livre determinação. Nesse sentido, também, precedente desta Corte, diante desse princípio que informa o nosso direito de punir, é fora de dúvida que o dispositivo do inciso 4º do artigo 174 do Código de Processo Penal há de ser interpretado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos de próprio punho para os exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu alvedrio. HC 77-135 da relatoria do ministro Ilmar Galvão. Penso que a mesma lógica, especialmente em face do disposto no artigo 206 do Código de Processo Penal, dispensa do dever de depor, aplica-se à esposa do réu, que igualmente não estaria obrigada a produzir padrão gráfico à sua revelia. Logo, uma vez manifestado pelo réu a recusa em se submeter a exames ou a fornecer padrão gráfico, acertar a decisão do juízo em indiferir a prova, que inequivocamente não seria levada a termo. Acrescento que, com relação à audiência realizada para o fim de verificação do cumprimento do disposto no artigo 26, parágrafo 9 da resolução do TSE, pelo que se observa dos termos lavrados, que os procedimentos foram ajustados entre as partes, Ministério Público e Defesa. Restou definido, na ocasião, que o réu se submeteria a ditado simples e após a leitura de um texto. E assim foi realizado. Consigne-se que o procedimento encontra respaldo nas orientações do TSE. Cito precedentes. No processo eleitoral, que deve atender aos princípios da celeridade e da concentração, nada impede que o juiz, havendo dúvida quanto à alfabetização do candidato, promova ele próprio a aferição. Esse é o precedente da TSE 22, Acórdão 22842, da relatoria do ministro Luiz Carlos Madeira. A comprovação da condição de alfabetizado para obtenção do registro como candidato obedece à norma do artigo 28 da resolução do TSE, faz-se pelo comprovante da escolaridade e, a falta deste, pela declaração de próprio punho do interessado.
exame elementar de alfabetização ou teste de escolaridade em audiência pública pode comprometer a reputação dos pré-candidatos que acabam expostos à situação degradante. Ritual constrangedor, quando não vexatório, que afronta a dignidade da pessoa humana, o que não se coaduna com os fundamentos da República. Nas hipóteses de dúvida fundada sobre a condição de alfabetizado, a aferição se fará individualmente, caso a caso, sem constrangimentos. Também este precedente da lavra da relatoria do ministro Madeira. Ao final, porém, requereu ao promotor de justiça que fosse determinado ao réu que elaborasse sobre tema livre de seu universo cultural uma pequena redação para a complementação do exame. Esse pedido é que foi indeferido por entender o magistrado Acó que, estando previsto na aludida resolução a possibilidade de comprovação da condição de alfabetização por outros meios, os procedimentos já adotados seriam suficientes para o julgamento. A questão é de valoração de prova e não de cerceamento da acusação. Não merece acolhida também o alegado cerceamento decorrente do indeferimento de perguntas à fonoaudióloga particular contratada pela defesa do acusado. As perguntas indeferidas, segundo a ata da audiência, circunscreviam-se ao pagamento dos honorários e estavam relacionados à classificação F80, F89 da CID 10. Examinando a ata da audiência e o próprio depoimento da testemunha, observa-se que o magistrado agiu em conformidade com o disposto nos artigos 212 e 251 do Código de Processo Penal, pois de fato indeferiu pergunta impertinente ao deslinde da causa, pagamento de honorários ou irrelevante, classificação do distúrbio, diante do contexto fático já delineado nos autos e pelas respostas da testemunha. Colhe-se do termo de depoimento exaustivo, esclarecimento por parte da testemunha fonoaudióloga sobre os critérios e os procedimentos adotados para a classificação da moléstia e para as conclusões do laudo técnico. Eu transcrevo, mas vou poupar o tribunal da leitura. Os pretensos esclarecimentos, portanto, pelo que se depreende, podem ser inferidos da análise contextual do depoimento. A questão, mais uma vez, insere-se na valoração da prova e não em prejuízo da compreensão ou alcance dessa mesma prova. Insurgiu-se ainda o Ministério Público, sob a alegação de cerceamento da acusação, contra o indeferimento de pedido que visava a obtenção de documentos fiscais, bancários e contratuais para a demonstração da ocultação de bens, bem como contra a ausência de oportunidade para conhecimento de documentos apresentados pela defesa. Com relação a este último ponto, é fato que o Ministério Público somente tomou conhecimento do documento apresentado pela defesa por ocasião da audiência de instrução. Todavia, o documento a que alude o parquê é a cópia de uma petição dirigida à Justiça Estadual, Vara de Família de Fortaleza. Referida à petição, apenas noticia acordo para a redução de pensão alimentícia celebrado entre o réu e sua ex-esposa. Não obstante, conforme despachado pelo magistrado Acó, poderia o parquê se manifestar sobre todos os documentos no momento das alegações finais, o que realmente ocorreu. Não vislumbro, portanto, qualquer prejuízo ou mesmo cerceamento. Quanto às diligências requeridas, igualmente, a meu ver, desassiste razão ao parquê. Isso porque a imputação inicial restou circunscrita ao crime de falsidade ideológica, decorrente da informação inverídica prestada ao TRE de que o acusado não possuía bens em seu nome. A denúncia foi lastreada apenas e tão somente em notícia veiculada pela imprensa, que sustentava ter o réu transferido a terceiros seus bens para frustrar a execução trabalhista e de alimentos. É fato que na inicial acusatória requereu o Ministério Público diligências, cujo exame foi postergado. O réu, por sua vez, juntou documentos comprovando que renunciou a seus bens em favor dos seus filhos, diversamente do que lhe foi imputado, bem como exibiu suas declarações simplificadas de ajuste anual de renda. Ora, em princípio, infirmada a imputação mediante prova documental apresentada pela defesa, entendeu o magistrado Acó pela desnecessidade da prova. A jurisprudência desta Corte, aliás, é pacífica no sentido de afastar o alegado cerceamento quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. Mas, como bem destacou, as diligências e os contornos pretendidos pela acusação, eventualmente, podem consubstanciar crime de sonegação, fato diverso daquele constante da imputação. O caso nem sequer seria de emendácio libelli, nem de mutácio libelli, mas, se assim entender o Ministério Público, de nova investigação e eventual denúncia.
Insurge-se o recorrente também com a alegação de prejuízo à acusação contra a não separação das causas que demandavam diligências e meios de provas distintos. Conquanto não seja incomum a apuração de mais de um fato em um único processo, não logrou o recorrente, a meu ver, demonstrar em que consistiu efetivamente o suposto prejuízo, não lhe socorrendo a singela assertiva de que demandavam diligências distintas. Ademais, destaco do parecer da Procuradoria-Geral da República. Embora descritos em denúncias distintas, as condutas atribuídas ao apelado referem-se a documentos apresentados em uma mesma ocasião, ou seja, quando da apresentação do pedido de registro de sua candidatura, existindo pelo menos conexão probatória entre as supostas infrações criminais. Artigo 76, inciso 3 do Código de Processo Penal. Assim, perfeitamente possível o processo de julgamento conjunto das condutas delituosas atribuídas ao parlamentar. Senhor presidente, ao finalizar o exame dessas preliminares, quero registrar mais uma vez que os pretensos vícios suscitados pelo parquê, com fundamento no cerceamento de acusação, em verdade advieram da omissão inicial do Ministério Público, que, em vez de investigar e diligenciar visando a obtenção de elementos mínimos probatórios para instruir a acusação, precipitadamente apresentou denúncia com base simplesmente em notícias veiculadas pela imprensa. Subverteu, então, a ordem natural das coisas, como diz o ministro Marco Aurélio, e postergou para a instrução processual a colheita de provas para sustentar a imputação. No mérito sobre a denúncia da omissão de declaração de bens, sustenta que o conceito no silêncio da legislação eleitoral deve ser buscado na legislação tributária, em especial na legislação do imposto de renda. E, sendo assim, os documentos juntados pela defesa dão conta de aparente fraude fiscal e atestam a falsidade da declaração de que o réu não dispõe de bem algum a ser declarado à Justiça Eleitoral, uma vez que depósitos em contas bancárias, investimentos, etc., devem fazer parte de tal declaração e não apenas bens imóveis. Sobre a denúncia referente à falsidade de declaração de próprio punho, de que sabe ler e escrever, afirma que há confissão do falso pela defesa, às folhas 165, e resta comprovada a falsidade material do documento. Discorre a peça recursal ainda sobre a falsidade ideológica e o conceito de pessoa alfabetizada, o resultado da avaliação a que se submeteu o acusado, a jurisprudência do TSE, o laudo apresentado pela defesa e o transtorno de desenvolvimento de expressão escrita. Com relação ao suposto crime de falsidade decorrente da inverídica afirmação sobre bens em nome do denunciado, extraio da sentença o seguinte fragmento. Ante o fato de o acusado ter negado ao ensejo de sua defesa a afirmação de que teria bens em nome de terceiro para escapar de credores alimentares, juntando ainda a prova de que não paga mais pensão alimentícia aos filhos e de não haver mais obrigação de caráter trabalhista, já se divisa que se algum crime houve, o elemento subjetivo do tipo não se prenderia naquele esculpido no artigo 350 do Código Eleitoral, mas há outro, quando muito vinculado à finalidade de fraudar supostos credores trabalhistas e alimentares, escapando do âmbito da competência da Justiça Eleitoral. E ainda que bens houvesse, deve responder, quando muito, por sonegação fiscal e não pelo delito de falsidade ideológica para fins eleitorais. A existência ou não de numerário ou declaração de rendimentos, porventura, percebidos pelo acusado, à míngua de não haver campo próprio na declaração padrão para fins de registro de candidatura, sobre estar ou não inserido, mostra-se irrelevante. Daí porque não houve necessidade de quebra do seu sigilo bancário, adotando-se a interpretação de que os bens em nome do candidato seriam aqueles conceituados para fins civis, excluindo-se desse rol mais genérico os ativos financeiros, eventuais direitos autorais ou cotas sociais de eventual empresa de sua suposta titularidade ao tempo da declaração, além de outros direitos. Conforme demonstrado nos autos, digo eu, por meio de documentos juntados pela defesa, inverossímil a alegação de que o acusado transferiu para terceiros ou dele se utilizava para frustrar o pagamento de pensão alimentícia. O suposto fato, porém, consubstanciou a acusação formulada pelo Ministério Público de falsidade ideológica perante a Justiça Eleitoral. E sem embargo da pretensa aproximação dos conceitos tributários para a definição da declaração de bens, em princípio, como destacado pelo juiz Acó, não foi este o conceito adotado pelo legislador quando condicionou o pedido de registro à apresentação de declaração de bens, o artigo 11, quarto da Lei 9.504.
pela pertinência, transcreva, exceto de decisão do TSE da relatoria do ministro José Delgado, RESP 27160. A apresentação da relação de bens para fins de registro de candidatura serve apenas de parâmetro para análise de variação patrimonial, que poderá ocorrer durante o exercício do mandato. A declaração de bens, portanto, não tem nenhuma utilidade prática para a Justiça Eleitoral, já que o patrimônio do candidato não se encontra vinculado a qualquer dado pertinente à sua condição de elegibilidade, conforme já decidiu o TSE em inúmeros julgados. Não bastasse, como salientado pelo magistrado de primeiro grau, não se logrou demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, falsidade para fins eleitorais. É fato que a prova do dolo, também chamado dolo genérico, e dos elementos subjetivos do tipo, são aferidos pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência às regras de experiência comum que ordinariamente acontece. Estou citando aqui Pacelli, curso de processo penal. Com efeito, cumpria ao Ministério Público demonstrar, no mínimo, um conjunto de circunstâncias hábeis a evidenciar a vontade deliberada e dirigida do réu de praticar o suposto delito para fins eleitorais. E, claro, desse ônus ele não se desincumbiu. Com relação à falsidade ideológica consubstanciada na declaração de que sabe ler e escrever, igualmente não procede a insurreição. A Justiça Eleitoral tem adotado interpretação no sentido de considerar que os conhecimentos da leitura e da escrita, ainda que rudimentares, afastam a hipótese de analfabetismo para fins de registro de candidatura. Essa compreensão harmoniza-se com a realidade sociocultural brasileira e assegura a participação plural no sistema político. E, nesse contexto, incensurável a avaliação realizada pelo juiz Acó, porquanto, na ausência de comprovante de escolaridade, resta autorizada pela resolução de 2010 do TSE a aferição da exigência de alfabetização por outros meios. Como restou comprovado em audiência, o requerente atende ao requisito da alfabetização mínima exigido para que se proceda ao registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Oportuna a transcrição de parte da sentença aqui. De toda sorte, o acusado não se recusou, diz o magistrado, a se submeter a um ditado simples, seguido de exercício de leitura, na mesma oportunidade da colheita do material gráfico, a requerimento da própria defesa, demonstrando ainda um mínimo de intelecção do conteúdo do texto, apesar da dificuldade na escrita. Digno de menção que o acusado submeteu-se por 2 vezes ao exercício de leitura, seguido de compreensão de texto, tendo apresentado um desempenho compatível com o déficit apontado pela fonoaudióloga Ana Alvarez, que, apesar de ter ratificado o seu parecer técnico que instrui a defesa, respondeu exaustiva, paciente e detalhadamente a todas as perguntas formuladas pelo doutor promotor de justiça, fazendo questão de enfatizar que nos testes por ela aplicados, o acusado teve um certo comprometimento na primeira leitura e compreensão de texto, e na segunda leitura obteve maior desenvoltura de sua compreensão, o que se repetiu na audiência em que se submeteu aos 2 exercícios de leitura e compreensão de texto, a afastar qualquer dúvida quanto a não ser um analfabeto absoluto, pelo menos para os fins de exercício de seus direitos políticos. Deve-se registrar que a adoção de outros meios para a aferição da alfabetização exigida não pode conduzir a uma desarrazoada censura ou a restrição ao direito de participação ativa. Não se procura aferir propriamente o grau de instrução e conhecimento, que, aliás, pode não nos agradar, mas, à luz da razoabilidade, verificar se o candidato possui mínima capacidade de ler e escrever. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que as restrições que geram as inelegibilidades são de legalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva. Essa orientação se aplica, inclusive, quanto à configuração de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, devendo exigir-se do candidato apenas que ele saiba ler e escrever minimamente, de modo que se possa evidenciar a eventual incapacidade absoluta de incompreensão e expressão da língua. Não é possível impor restrição de elegibilidade por meio de utilização de critérios rigorosos para a aferição de alfabetismo. Estou citando o precedente da relatoria do ministro Arnaldo Versiani Leite Soares. De Sarte,
Apesar das dificuldades apresentadas pelo candidato, justificadas em parte pelo comprometimento de seu desenvolvimento motor, atestado em perícia, comprovou ele perante o juiz eleitoral atender o requisito mínimo exigido de alfabetização. Por outro lado, não socorre a pretensão do recorrente a alegada confissão do falso pela defesa. O fato de a defesa admitir que a assinatura foi guiada não se confunde com o falso, ou muito menos convola-se em confissão, a meu ver. Ademais, a pretensa confissão não pode nem deve ser valorada isoladamente, mas sopesada em conjunto com os outros elementos probatórios. Entre mentes, há que se destacar que os direitos políticos formam a base do regime democrático. Eles abrangem o direito ao sufrágio, que se materializa no direito de votar, de participar da organização da vontade estatal e no direito de ser votado. A opção constitucional pelo Estado Democrático não pode ser havida como mera questão retórica. Encerra em si a ideia de participação e, nas palavras de Canotilho, democratização da sociedade. Democratizar a sociedade através da participação significa, em termos, intensificar a optimização da participação direta e ativa dos homens e mulheres no processo de decisão. Estou citando Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Eu digo, corremos o risco de, se sofisticarmos as exigências em relação ao grau de alfabetização, de criarmos um modelo eleitoral aristocrático ou até mesmo discriminatório. Agregue-se ainda, à luz da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação e interpretação de normas restritivas, o fato de a elegibilidade constituir apenas uma etapa que não pode e não deve ser aferida aos influxos da ideologia, da vontade das maiorias, da religião, das preferências culturais, etc., porquanto o controle efetivo e legítimo ocorre por meio do voto. Por fim, quanto ao pedido de reforma da sentença, na parte em que determinou a abertura de inquérito para investigar a conduta do jornalista Vitor Ferreira, que era testemunha, também não o provejo. Ora, vislumbrando eventual conduta criminosa por parte da testemunha, que teria aparentemente feito afirmação falsa durante a audiência, é dever do magistrado determinar a apuração de eventual prática criminosa. Artigo 211 do Código de Processo Penal, cuida-se de mera providência de índole processual. Portanto, eu estou, presidente, por todos esses termos, negando provimento ao recurso de apelação. Ministro Barroso? Ministro Lewandowski. Perdão, revisão. Ministro Lewandowski revisou. Eu estou acompanhando o substancioso voto do eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Esse é um caso, a meu ver, absolutamente deplorável, tendo em conta, no meu entender, a inépcia da denúncia, que é flagrante. Quando Francisco Everardo Oliveira Silva se candidatou, vulgo Tiririca, e eu era, à época, presidente do TSE, levantaram-se contra ele uma série de objeções, uma série de obstáculos à candidatura deste que é um humorista conhecido na televisão. Aliás, conhecido inclusive por um mote que utilizava em sua campanha eleitoral: vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Mote renovado. Pois é, a partir disso, ele sofreu, a meu ver... Bom, eu não tecerei comentários sobre o que ocorre em outro poder. Só posso me cingir àquilo que ocorre aqui no poder a qual eu pertenço. Propaganda eleitoral, não se trata de atividade parlamentar. De qualquer modo, a denúncia em tipo 14, salvo engano, ou 16, tem 2,5 páginas. Então, primeiramente, diz-se aqui, o Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça, etc. Aí transcreve o nome do acusado, Francisco Everardo Oliveira Silva, vulgo Tiririca, dá a sua qualificação, filho de Maria Alice, etc., residente domiciliado à Rua Maestro Gomes de Araújo, 167, Água Fria. E aí diz o seguinte: consoante matéria veiculada na revista Veja, edição
2180, de 1º de setembro de 2010, na seção Panorama Radar, página 54, consta o seguinte: quem é o palhaço? Humorista conhecido e dono de uma campanha a deputado federal por São Paulo, com expectativa de gastos de R$ 3,5 milhões, Tiririca declarou ao TSE não ter nenhum bem. Erro? Não. Tiririca diz que pôs todo o seu patrimônio em nome de outras pessoas depois de responder a processos trabalhistas e de sua mulher. Em seguida, o Ministério Público, já terminando a petição inicial, diz assim agindo com base numa notinha de uma revista, omitiu em documento público declaração de bens para fins de registro de candidatura, declaração que dele deveria constar, qual seja a declaração de bens e valores que possui, posto que confessadamente a imprensa transferiu seu patrimônio para nome de terceiros e tal. Não há prova nenhuma, não foi feita nenhuma indagação prévia, nenhuma diligência. E no final de um documento de 2 páginas e meia, em tipo 14 ou 16, vem o seguinte: requeiro que recebida esta, seja o denunciado devidamente citado para responder a todos os termos do processo, julgado e, afinal, condenado. Ponto. Não se protesta pela juntada de provas, não se faz um rol de testemunhas, nada. A simples notinha de uma determinada revista serve para embasar uma acusação. E aí começa a via crucis desse candidato, que tem que provar a sua inocência a partir de uma notícia publicada num periódico. E o processo segue. E essa via crucis do candidato continua, porque ele é submetido, e eu acompanhei isto, a situações vexaminosas, humilhantes e degradantes proibidas pela Justiça Eleitoral. Porque ele foi instado várias vezes a demonstrar que tinha proficiência na língua portuguesa. Isto foi sobejamente provado nos autos. Mas o Ministério Público, o Data Vênia, insiste no recebimento da denúncia, no prosseguimento da ação penal. Todas as fases foram superadas, como bem demonstrou o ministro Gilmar Mendes, relator deste feito, e não há nenhuma nulidade a ser sanada, nenhum cerceamento à acusação, a começar, quer dizer, da inépcia dessa denúncia, que deveria ter sido declarada de plano. Quanto dinheiro público não foi gasto? Quanta energia não foi gasta para se chegar a este momento em que a Suprema Corte tem que se debruçar sobre um documento dessa natureza, em que se pretendeu impedir a candidatura de um cidadão brasileiro com as deficiências típicas de, quiçá, 90% da população desse país. Eu acompanho o relator para negar provimento a este recurso. Ministro Barroso. Presidente, eu igualmente acompanho o voto do eminente relator e do eminente revisor, negando provimento à apelação. Ministro Teori. De acordo. Ministra Rosa. Também de acordo, presidente. Ministro Fux. De acordo. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu também me ponho de acordo, mas faço coro ao que foi afirmado pelo ministro Gilmar e agora pelo ministro revisor, ministro Lewandowski, que é preciso ter muito cuidado, porque entre o que a lei exige, que é uma melhoria de condições e de garantia de que a pessoa pode honrar suas funções, até tornar determinadas figuras que se candidatam em motivo de brincadeiras, para não dizer de escárnios, uma vez que já foi comprovada na dúvida pela Justiça Eleitoral, ou perante a Justiça Eleitoral, neste caso, a sua capacidade, é algo que precisa de ser pensado, porque o Ministério Público é o advogado da sociedade, em benefício da sociedade, para cumprir as finalidades legais. Então, qualquer tipo de atuação, incluída aí como essa, que é um processo penal,
que não tenha realmente sustentação suficiente para se garantir pode constituir uma forma de discriminação, num país que, infelizmente, ainda não é um exemplo da melhor educação oferecida a todos e em todas as condições e em todas as fases da vida. Se nós, 11, que nos sentamos aqui, somos privilegiados, e somos, porque num país que tem uma educação ainda questionável, a despeito de sua grande melhoria, somos privilegiados no sentido de sermos capazes de chegar ao final das faculdades e até com pós-graduação. É preciso não se descuidar que aquele que não chega nem sempre chega por ausência de vontade ou de aptidão, mas às vezes por falta de oferecimento das condições. Provadas as condições que a lei exige, a elegibilidade é que é a regra e a cidadania se exerce até mesmo por estes que podem denunciar com muito mais tranquilidade e clareza e trabalhar em benefício do aprimoramento deste processo. E por isso é que eu faço questão de fazer esse registro, tal como fez agora o ministro Ricardo Lewandowski, que também estava no Tribunal Superior Eleitoral no período, e pude ser uma das juízas que julgamos várias vezes esse tipo de questionamento feito em relação a este réu. Acompanhe o relator, presidente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, este caso comprova a boa procedência da máxima, segundo a qual os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. Refiro-me à campanha, até mesmo do hoje deputado federal. Esse descambou para a galhofa, descambou ante a própria autoria do candidato. Presidente, o Ministério Público não pretende, na apelação que estamos a julgar, a condenação em si do hoje deputado federal. O Ministério Público se mostra inconformado quanto ao que aponta, e já houve, penso, a retificação da manifestação pela subprocuradora-geral que nos assiste, inconformado quanto à fundamentação do ato de absolvição e não houve rejeição de denúncia, e devo esclarecer que a primeira foi recebida, o aditamento foi recusado, mas depois, a partir de um laudo pericial, se deu margem à sequência quanto ao aditamento, ataca a ausência, portanto, e aí teríamos o vício de procedimento, a ausência de fundamentação e o cerceio de defesa. Todos nós sabemos, presidente, que a declaração de bens relativo ao imposto de renda é um ato unilateral. É um ato em si do contribuinte. O que houve na espécie, presidente? E aí penso que se partiu para a exacerbação da ótica segundo a qual alguns que têm autoestima exacerbada acham que tudo podem. Em entrevista a certa revista de circulação nacional, a revista Veja, ele próprio teria dito que, embora detentor de patrimônio, o seria mediante interpostas pessoas que teria distribuído ou colocado, melhor dizendo, esse patrimônio em nome de terceiros e que, portanto, sinalizou, daí a iniciativa do Ministério Público, sinalizou que seria insubsistente a declaração de bens. Foi proposta a ação penal, a denúncia foi recebida e, posteriormente, eu não tenho o aditamento aqui em mesa,
Posteriormente, houve um aditamento quanto à falsidade alusiva à escolaridade do candidato. Presidente, esforços devem ser empreendidos visando possibilitar ao Estado acusador comprovar o que é alegado. Comprovar o que é alegado atuando o Estado acusador em defesa da sociedade. Isso não se verificou na espécie. E aí, ante a sinalização que teria partido do próprio acusado quanto aos bens possuídos, pretendeu o Ministério Público diligências. E uma dessas diligências foi no sentido de obter-se a movimentação financeira ante a CPMF, a contribuição, a movimentação financeira do próprio acusado. E o juízo refutou essa diligência, apontando-a desnecessária. Mas por que desnecessária no contexto? Teria havido a prova negativa por parte do acusado da inexistência realmente dos bens? Não. Ao contrário, o acusado teria. E não estamos aqui a discutir a boa procedência ou não do que veiculado na revista, teria dito da colocação dos bens em nome de terceiros. Quanto à problemática alusiva à escolaridade, né, e repito que não tenho aditamento para ver a razão desse aditamento, não tenho aditamento em mesa, né, se buscou realmente elucidar a boa procedência ou não de declaração fornecida à Justiça Eleitoral. E chegou o acusado a dizer que no preenchimento da declaração teria sido auxiliado pela própria mulher. E, mais uma vez, veio a sinalizar que a declaração não seria, como requer a ordem jurídica, uma declaração de próprio punho. Presidente, vou pedir vênia à maioria já formada para entender que houve o cerceio quanto à atuação do Ministério Público, quanto à atuação do Estado acusador. E, por isso, provejo a apelação. Anulando o processo, portanto, a partir do momento em que indeferidas as diligências. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o substancioso voto apresentado pelo eminente ministro relator. E também faço minha observação do eminente ministro Ricardo Lewandowski, quando, em seu voto, destaca o fato de que o Ministério Público produziu uma peça realmente inepta e que deveria ter constituído até mesmo objeto de repúdio, de rejeição liminar, especialmente pela ausência, não só pelo conteúdo da imputação penal, ou das imputações penais nela deduzidas, mas, sobretudo, pela ausência de um mínimo, de um substrato mínimo probatório que pudesse justificar a grave instauração em juízo da persecução penal. O Supremo Tribunal Federal tem salientado em inúmeros precedentes, não importa se envolvendo ou não a suposta prática de crimes eleitorais, que, embora o Ministério Público disponha de autonomia para deduzir uma acusação penal, independentemente até mesmo de inquérito policial, mas
é fundamental que a peça de acusação esteja sustentada e apoiada em documentos suficientes à caracterização de que, da materialidade, portanto, da existência real do fato, tipificado nas leis penais, e também de indícios suficientes de autoria. E esse substrato probatório mínimo é indispensável, é essencial, em ordem a impedir até mesmo a instauração de lides penais temerárias. E quando isso ocorre, incide o controle jurisdicional. E um controle jurisdicional que talvez devesse ter sido exercido no limiar, não é, da presente causa. Mas, de qualquer maneira, o magistrado, portanto, o juiz eleitoral, o magistrado competente, o juiz eleitoral, no caso, valeu-se de uma faculdade que lhe concede o Código de Processo Penal e proferiu um juízo de sumária absolvição. E, ao dar fundamento a esse juízo de absolvição sumária, apoiou-se no fato de que os comportamentos descritos na acusação penal não se revestiam sequer de tipicidade, tanto que ele invoca o inciso 3º, não é? Exatamente no legitimador deste juízo de sumária absolvição. De outro lado, senhor presidente, a respeito da questão do analfabetismo, a mim me parece que também resultou claramente demonstrada a circunstância de que o magistrado, e nesse sentido se orienta, eu tenho a versão, a própria jurisprudência eleitoral, não é? Uma vez que o Brasil, e é importante isso daqui, já subscreveu documentos internacionais elaborados no âmbito das Nações Unidas a respeito do próprio conceito de analfabetismo. É interessante observar que, com a República, suprimiu-se aos analfabetos um direito de que eles dispunham sob a Constituição Imperial, sob a Carta Política do Império do Brasil. A Constituição de 1824 era absolutamente omissa ao indicar as causas excludentes do direito de sufrágio por parte de analfabetos. Essa restrição surge apenas com a Constituição de 1891 e foi posteriormente mantida pelos sucessivos documentos constitucionais. E é interessante observar que a Lei Saraiva, a que eu aludi já em assentada anterior, de iniciativa do conselheiro José Antônio Saraiva, político baiano, autor do projeto de lei que se converteu nessa lei que leva o seu nome, a Lei Saraiva, de 1881, uma lei muito importante em matéria eleitoral, já no final do segundo reinado, em que ele estabelece mecanismos destinados precisamente a viabilizar o exercício por analfabetos do seu direito de sufrágio. Não é? Alguns autores até comentam que com a República, quer dizer, reduziu-se o alcance daquelas hipóteses de alistabilidade, uma vez que os analfabetos foram excluídos. Mas o fato é que o conceito de analfabetismo, que tem sido utilizado pela Justiça Eleitoral, mostra-se compatível com resoluções internacionais, como aquela primeira que se adotou em 1958, em conferência promovida pela Unesco, que nós como sabemos, é um dos órgãos especializados do sistema das Nações Unidas. E adotou-se a definição de analfabeto como sendo uma pessoa incapaz de ler e escrever um bilhete simples relacionado à sua vida diária. E a mim me parece que o que se evidencia neste caso é que o comportamento que o Ministério Público Eleitoral imputou
a este hoje congressista, simplesmente desconsiderou esse aspecto. Eu faço algumas outras observações a respeito desse tema, que é um tema realmente importante, um tema delicado, mas observo que o magistrado se ouve bem, agiu de maneira correta ao destacar, tanto em relação à suposta prática de falsidade ideológica, que é uma falsidade expressional, é uma falsidade que envolve o próprio conteúdo de um dado documento, estabelecendo uma ruptura, um divórcio entre a declaração que se contém em dado documento e a própria realidade. Mas o magistrado, nesse caso, demonstrou, a mim me parece, de maneira muito satisfatória, a absoluta inviabilidade dessa acusação penal, valendo notar, tal como posto pelo eminente ministro relator no início do seu douto voto, e também pelo próprio juiz eleitoral, que proferiu uma sentença de sumária absolvição penal deste congressista. O fato é que o magistrado eleitoral simplesmente observou, não é, aquilo que tem sido placitado pela jurisprudência, não só dos tribunais regionais eleitorais, mas notadamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E mais, afastou a alegação de cerceamento da acusação. É claro que o Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da paridade de armas, não pode, não é, cercear nem a atividade acusatória e nem a atividade defensiva. Mas, de qualquer maneira, essas medidas, essas providências pleiteadas pelo Ministério Público foram rejeitadas de maneira claramente fundamentada, tal como demonstrou o seu magnífico voto o eminente ministro relator. Portanto, senhor presidente, pedindo vênia, eu também acompanho o eminente ministro relator, seja nos fundamentos do seu voto, seja no que se refere à própria parte dispositiva. Também eu acompanho o relator, entendo como correta e absolutamente fundamentada a decisão do juiz de primeiro grau, que sumariamente absolveu o recorrido. Eu proclamo o resultado desprovida a apelação, não é isso, ministro Gilmar? Decisão majoritária vencido o ministro Marco Aurélio.